Hoje, na nossa escola bíblica, dentro do tema relacionamento com Deus, estudaremos o nosso relacionamento com a natureza de Deus. Nosso texto áureo se encontra no livro dos Salmos, especificamente no Salmo 8, versículo 3 a 4, onde está escrito: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Já a leitura bíblica em classe será em Jó capítulo 40, dos versículos 6 ao 14, onde se lê: Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Prepara-te, como homem que és, eu perguntarei, tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Tens braço como Deus, tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, enfeita-te de excelência e dignidade. Veste-te de glória e esplendor. Derrama o furor da tua ira. Atenta para todo o arrogante e abate-o. Olha para todo o arrogante e o humilha. Pisa com os pés os ímpios onde estiveram. Esconde-os juntos. No pó, confina-lhes o rosto na sepultura. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. Introdução. No estudo de hoje trataremos do impacto que o conhecimento e a aceitação das atribuições da natureza de Deus promovem sobre a nossa vida particular. O conhecimento de Deus não é simplesmente um conhecimento de uma palavra, mas de uma série de peculiaridades, indissolúveis e implacáveis com a qual o crente terá que aprender a lidar. A intenção dessas últimas 3 aulas e também da próxima é incitar o aluno a exercitar a confiança em um Deus que tudo pode. Porém, porque tudo sabe, ele não age conforme as nossas expectativas, isto é, as expectativas de quem muito pouco sabe. Ponto 1. A natureza de Deus. A natureza de Deus compõe-se de atribuições, que são por si só imutáveis e totalmente independentes da visão que os homens possam ter acerca dela. Isso tem um impacto significativo na vida do crente fiel e do infiel. À medida em que vamos nos relacionando com Deus, percebemos o que é e quem Ele é, e isso provoca em nós reações que devem ser estudadas e entendidas para que o crente não tropece na verdade de Deus. A natureza implacável de Deus pode causar espanto a qualquer homem que busca dar uma olhadela no conhecimento acerca dele. Também não é fácil para o homem pecador lidar com o Deus Santo. O homem injusto lidar com o Deus justo. Mas isso é algo para a próxima lição. Nós estamos aqui falando sobre a natureza de Deus, algo com o qual também não é fácil de lidar, uma vez que, como já disse, Deus é imutável e sua natureza, por conta disso, é implacável. O Deus em que cremos nos conhece plenamente, conhece o nosso futuro e o nosso passado, e isso poderá gerar em nós um impacto bastante relevante de ser estudado. O interessante é que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano, transcendente, imutável, eterno, independente, e todas essas coisas são insondáveis e inescrutáveis para nós. Mesmo assim, na nossa relação com Deus essas questões vão nos impactar. Ponto 2. Fé e relacionamento. A natureza de Deus é insondável e o contato que temos com ela é indireto. Por exemplo, se sabemos que Deus é onipotente por experiências que tivemos com Ele, sabemos porque assistimos seu poder criador na natureza e também com relação a milagres e maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Mesmo assim, é um conhecimento indireto, imediato, pois é apenas sua ação sobre o mundo em que vivemos. Isso vale para também os outros atributos. Sendo assim, nossa relação com o Senhor está firmada no invisível e no intocável, o que nos lança para uma necessidade que nos é apresentado no texto bíblico, a saber, a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, como nos alertou o escritor aos Hebreus. No capítulo 11, onde define e exemplifica essa relação, ora, não sabemos, mas cremos que Deus é tudo o que se diz que é. Agora entendemos a necessidade da fé
e a importância dela na relação com Deus. Pois não podemos assisti-lo na sua grandeza, isso não é nosso, não é para nós. Mas não nos enganemos, pois todo relacionamento pessoal demanda confiança e fé, e com Deus não é diferente, porque nossa relação com Ele é uma relação entre pessoas. É aquela premissa que aprendemos que diz que o relacionamento com Deus é similar ao relacionamento humano. Porque nós não sabemos, nem temos certeza alguma de que qualquer um com quem mantemos qualquer tipo de relacionamento de fato está com os mesmos interesses e sentimentos que nós temos para com ele. Beijos, abraços, afagos e apertos de mãos não significam nada. Ora, Jesus foi traído por um amigo com um beijo. Porém, isso é uma premissa que lançaremos mais tarde. O que entendemos é que a base de todo relacionamento é a fé, a confiança. Numa relação pessoal ninguém sabe nada, apenas confia e acredita que é amado. Basicamente qualquer relação que se estabelece fora desse âmbito, desses limites da confiança, tende a ser fajuto. A confiança é algo que delimita todo o relacionamento. E como já foi dito, o mesmo se sucede na relação com Deus. Ponto 3. A onipotência. Existe uma crise na relação com Deus que surge quando o crente se dá conta de que, por mais que Deus seja todo-poderoso e possa fazer tudo o que bem quiser, nem sempre Ele vai fazer aquilo que você considera bom para você. A onipotência de Deus mexe com a nossa oração, com a nossa fé e confiança nele, porque Ele é todo-poderoso e bom. Estamos, todos nós que cremos e confiamos nele, seguros em suas poderosas mãos. No entanto, a decisão de agir é dele. Entretanto, o poder que Deus tem sobre todas as coisas deve causar no crente uma certeza da sua vitória, não da vitória simplesmente que ele quer, mas da vitória certa, aquela que é da vontade do Deus, que sabe de todas as coisas e que também sabe o que é melhor para nós. Portanto, a onipotência de Deus tem que gerar no crente firmeza, fé, confiança e fidelidade. Mas o fato de Deus poder fazer tudo e não fazer aquilo que nós pedimos em nossas orações destrói aquela confusão entre o eu e Deus que chamamos de egoteísmo negativo e que está presente na tríplice confusão que estudamos em uma aula passada. Na relação com Deus, seremos compelidos a separarmos o que é a nossa vontade da vontade de Deus, a fim de que, assim o conheçamos, e esse conhecimento molde o nosso caráter, que é o que chamamos, para fins deste estudo, de egoteísmo positivo. Como o pastor Wagner Amaral nos ensinou certa vez que devemos distinguir o poder de Deus da presença de Deus. O poder de Deus está em tudo, na criação, na destruição das coisas criadas e, por incrível que pareça, até na ação de Satanás, pois o diabo precisa da autorização dele para agir. Já a presença dele, obviamente ninguém mais tem, senão ele próprio, e, portanto, devemos nos firmar na presença de Deus. Ora, o que é isso? É o que estamos estudando nestes últimos meses, o relacionamento com Deus. Muitos têm buscado o poder de Deus, mas não a presença dele. Não buscam o relacionamento com ele, somente buscam um espetáculo que vai fazer deles os grandes protagonistas de suas histórias, quando na verdade, até para nós, mesmos na relação com Deus, ele é o protagonista da nossa própria história. Ponto 4. A onipresença. A natural reação do ser humano à onipresença de Deus é buscar subterfúgios para escapar dela. Porque certamente é incômodo para o homem imaginar que Deus o possa estar observando e, consequentemente, julgando seus atos. Essa provavelmente é a razão de muitos desvios e apostasias e também da sacralização da matéria que vemos, quando um crente acha que o púlpito da sua igreja, o próprio templo da igreja ou um monte que seja é mais santo do que a sua casa, o seu trabalho ou qualquer lugar onde ele esteja. A impressão que temos é que
Esse indivíduo entende a presença de Deus somente em alguns lugares, para que não tenha que lidar com ela em outros, para que certamente nesses outros lugares ele possa se sentir livre em sua própria consciência, para entregar-se aos desejos pecaminosos. Ter Deus num canto de suas vidas e não em todo lugar parece aliviar a consciência de muitos. Isso é uma fuga de Deus que nós vamos estudar em alguma aula mais à frente. Porém, como nós estamos lidando com a ideia de Deus nestas aulas, devemos salientar que o indivíduo não está fugindo de Deus verdadeiramente, porque não tem como fazer isso. Mas ele está fugindo da ideia de Deus, fugindo de pensar em Deus. Nisso vemos que o indivíduo pecador tem Deus como um peso na sua consciência. Ele quer ir para um lugar onde não se necessita pensar em Deus. Ponto 5. Onisciência. O fato de existir alguém que sabe aquilo que você pensa, e mais, sabe o que você sabe de si, que é algo que está escondido de todo o resto. Esse fato aceitado na mente do crente fará com que ele olhe bem claramente para dentro de si mesmo e se examine, se julgue, vigie. Se tem alguém nos vendo tão profundamente, isso fará com que nós olhemos tão profundamente para as nossas mais densas trevas interiores, a fim de que possamos consertar, ou pelo menos tentar consertar, o que estiver de errado lá. A outra opção é isso, que é muito comum, é a fuga de Deus, seja se desviando por não poder lidar com a presença de Deus e a consciência pesada por conta do pecado, ou se tornando um hipócrita religioso. Ponto 6. Eternidade, infinitude e transcendência. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o Filho do Homem, para que o visites. Salmo de número 8 do versículo 3 ao versículo 4. A grandeza de Deus revela para nós o seu amor. O fato de ele ser transcendente, infinito e eterno lança para nós a perspectiva de que, se ele se importa conosco, é porque nos ama no mais puro amor. Se Deus chegou ao ponto que chegou de entregar seu Filho à morte na cruz do Calvário, por amor de nós, não foi por qualquer amor, foi por causa de um amor desmedido e desinteressado. Porque nada lhe podemos acrescentar que o faça mais do que ele é eternamente. Toda a natureza perfeita do eterno que se revela, como nos adiantou o salmista, na imensidão maravilhosa de sua criação nos torna pequenos e ao mesmo tempo nos eleva. Pois por ele, mesmo pequenos, somos amados de tal maneira. Porém, se não lhe que fazermos nosso pedregoso coração diante da sua criação nos tornamos, como disse Paulo em Romanos 1,20, indesculpáveis. O encontro da imensidão de Deus com a nossa inferioridade causa para qualquer homem natural a sensação de que seu amor é paradoxal. Pois como pode o Criador de tantas maravilhas se importar com algo tão pequeno? A resposta para essa pergunta é que Deus não vê o tempo, o tamanho e a distância como nós vemos. Para um ser que está em todo lugar e em todo tempo, muito ou pouco tempo, distante ou perto, pequeno ou grande, são concepções que não fazem a mínima diferença. Estas coisas não existem para Deus como existem para nós. Ponto 7. A imutabilidade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Os textos apresentados definem para nós que o Pai das luzes é imutável e que permanece assim tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A imutabilidade de Deus nos remete diretamente à sua fidelidade, que é um atributo moral. Deus permanece fiel porque ele é imutável, e como disse o apóstolo Paulo, ele não pode negar a si mesmo, segunda carta de Paulo a Timoteu,
capítulo 2, versículo 13. Deus não pode contrariar sua natureza e moral perfeitas, isso mantém a fidelidade e a imutabilidade. A imutabilidade de Deus vai provocar em nós mudanças. O fato de Deus não mudar nos força a nos adequarmos a Ele, nos força a nos transformarmos. A consciência de que você não pode mudar os planos de Deus a favor da sua vida fugaz fará com que você mude de vida, mude até mesmo de caráter. Uma mente renovada fará com que o indivíduo assuma a perspectiva divina, na qual tudo o que tem que ser transformado será transformado. Ponto 8. A soberania. Ai daquele que contende com o seu Criador. Caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra? Não tens mãos? Isaías capítulo 45, versículo 9. Na oração que o Mestre nos ensinou, ele diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 10. E se é a vontade a definição máxima do eu, como temos aprendido, quando eu subjugo a minha vontade a uma vontade superior a ela, eu estou, na verdade, cumprindo o mandamento da renúncia do si mesmo. Afinal de contas, não é essa a finalidade da transformação, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A consciência de que Deus é imutável e soberano exigirá de nós uma transformação para que nos adequemos à sua boa vontade. Isso é o que definimos em aulas anteriores como o egoteísmo positivo. Ponto 9. Uma olhada para dentro de mim. Note que a consciência de todos os atributos naturais de Deus nos lançam para dentro de nós mesmos, nos fazendo investigar nossa própria vida a fim de mudarmos nossas condutas, subjugarmos nosso ego e entendermos nossa pequenez para então nos rendermos ao seu tão grandioso amor. Na prática do cumprimento da ordenança da Santa Ceia, somos constrangidos a essa investigação interior, quando o apóstolo aconselha: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A consciência desses atributos naturais de Deus causa em nós o seu contrário absoluto. A onipotência se revela na nossa impotência, a soberania e a transcendência nos rebaixa o ego, a onisciência nos faz buscar ver em nós aquilo que escondemos até de nós. A eternidade, a infinitude e a perfeição nos fazem ver que precisamos nos adequar a Ele. A imutabilidade nos muda, nos transforma. Todos os atributos de Deus nos deslocam dentro de nós. Conclusão. Concluímos que, se o conhecimento que temos, ou achamos que temos de Deus, não causa em nós quaisquer dessas mudanças de moral e caráter, nos transformando em pessoas melhores e moralmente conscientes de si, ainda não estamos nos relacionando verdadeiramente com Deus e certamente ainda não cremos verdadeiramente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.